Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal Carmen da Silva. E o nome se escreve todo juntinho. Você pode também estar acompanhando essas histórias através do link da bio lá no meu Instagram, carmen.dasilva.771. E eu te faço o convite para se inscrever no canal, deixar teu like, teu comentário e compartilhar, para que esses vídeos possivelmente possam ter indicação e outras pessoas possam estar recebendo e conhecendo as histórias, dos santos, da nossa fé, da nossa Igreja Católica. E assim como as parábolas, as músicas que nos levam a refletir. A gente só tem o que ofertar para o outro aquilo que é bom. E estamos vivendo, tempos muito difíceis em que as coisas do sagrado, as coisas santas, elas estão, de certa forma, estão dando valores a outras coisas. Então é necessário que a gente possa propagar aquilo que nos edifica, tá certo? Então eu te peço que, se gostar do vídeo, compartilha com as pessoas, tá certo? E eu confesso uma coisa para vocês. Hoje eu estava gravando, o 14º capítulo da história da Santa Josefina Baquita. E eu me emocionei, Eu me emocionei, deu uma parada. Poxa, já vai terminar, Foi o meu pensamento. Nós temos mais 2 capítulos, vamos a 16, Tá tão pertinho. Então, assim, eu fiquei emocionada e cheguei a comentar com a mamãe, já vai terminar. Uma linda história, maravilhosa, Mas fica para nós o conhecimento, E voltarei com a Santa Josefina Baquita próximo ano, Com a novena, tá certo? Não com a história mais, mas 9 noites dedicadas de novena a Santa Josefina Baquita, De orações. Então a gente volta ainda com ela, tá bom? Mas já tenho a história do próximo santo também, que irei contar, tá certo? Então, pessoal, convido você para participar do 14º capítulo dessa linda história. Uma história maravilhosa é o título desse capítulo, Então, vamos acompanhar juntinho essa história maravilhosa. O interesse por Baquita espalhou-se para além de Esquilo. Uma jornalista amiga das irmãs canosianas quis encontrar-se com ela e entrevistá-la. Ida Zanolini pressentiu os argumentos para uma boa história e pediu permissão às superioras de Baquita para se encontrar com ela. Esperava registrar os detalhes para a biografia da irmã. A superiora geral, irmã Maria Cipolla, aprovou o pedido de Ida Zanolini. Deixou que irmã Baquita fosse em serviço temporário a Veneza para contar sua história. Ela, por sua vez, estava um pouco confusa com toda a agitação associada à sua futura entrevista. Enquanto arrumava sua pequena mala para partir, ponderava o que seria exatamente uma entrevista e como seria feita. Baquita deixou Esquilo rumo a Veneza em 29 de novembro de 1929. Havia entendido que o tópico da entrevista seria a história de sua vida. Franziu as sobrancelhas enquanto viajava em silêncio. Por que Ida Zanolini quer publicar
a história da minha vida? Perguntou a si mesma. Afinal, o que há para contar? Baquita sorriu. Aconteça o que acontecer, o Senhor cuidará de tudo. E ele assim fez. A primeira entrevista transformou-se em muitas outras. A jornalista pretendia transformar suas notas em um manuscrito intitulado Uma História Maravilhosa. Começaria com o rapto de Baquita aos 7 anos e terminaria com sua recepção ao noviciado canosiano. Ida Zanolini e irmã Baquita gostaram imediatamente uma da outra. Ambas se sentiram à vontade. Enquanto a jornalista lhe fazia perguntas, as lembranças de Baquita começaram a surgir em frases. À medida que revivia os anos de escravidão, relembrava os horrores sobre os quais não pensava havia anos. Nos breves momentos em que Ida Zanolini registrava rapidamente as informações, Baquita erguia seu coração a Deus em orações de gratidão por todas as suas bênçãos. Uma História Maravilhosa foi publicada pela primeira vez em forma de seriado em 1931, na revista missionária das Irmãs Canosianas, chamada Vida Canosiana. A revista, editada mensalmente desde 1927, foi muito bem recebida pelo público, que ficou maravilhado e profundamente emocionado com a história de Baquita. Um leitor, Sr. Brunet, era fotógrafo profissional em Trento, Itália. Ele ficou tão cativado pela história da irmã africana que foi conhecê-la pessoalmente. Descobriu que ela era tudo o que Ida Zanolini descrevera. Honrou Baquita da melhor maneira que podia. Fotografou-a. Mais tarde, nesse mesmo ano, Uma História Maravilhosa tornou-se um livro popular. Apesar das atenções, irmã Josefina Baquita permaneceu humilde como sempre. Mas este episódio levou suas superioras a perceber o bem que ela podia fazer ao dar testemunho de sua vocação como irmã e missionária religiosa. Por ser quem era, podia conscientizar as pessoas de que havia todo um continente que ainda esperava pela mensagem do Evangelho. Disso derivou seu novo serviço. A Madre Superiora perguntou-lhe se estaria disposta a dar palestra para as irmãs da congregação, noviças, alunas e suas famílias em diversos conventos por toda a Itália. Imaginem, pensou Baquita. Seu italiano era tão rudimentar quanto o restante de sua educação. Como o público poderia aceitá-la? Ela certamente não era uma oradora profissional, mas estas preocupações não eram importantes. O importante era a obediência que devia à sua superiora. Isso Baquita entendeu e se dispôs a fazê-lo de todo o coração. Em 1933, a irmã africana iniciou sua tarefa de dar palestras vocacionais para públicos reunidos em conventos canosianos por toda a Itália. A princípio ela estava receosa, mas isso não a impediu. Era tímida, mas estava aberta à surpresa
de resultados positivos que sabia que Deus podia fazer acontecer. Sua companheira de viagem era uma irmã canosiana, irmã Leopolda Benete. Antes desse serviço com Baquita, irmã Leopolda tinha sido missionária na China por 36 anos. Agora ela estava igualmente empenhada em lançar-se nessa forma particular de trabalho missionário. Juntas planejavam as apresentações. Era basicamente assim. Irmã Leopoldina começava apresentando Baquita como um testemunho vivo da fé. Em seguida falava sobre a vocação canosiana e as missões no país e no exterior. Isto criava expectativa, enquanto o público esperava pacientemente para que a irmã africana tomasse a palavra. Ela parecia sempre muito serena ao se aproximar o momento de falar. O público jamais poderia imaginar como era difícil para ela ver aquele mar de gente, todos olhando fixamente para ela, esperando por suas palavras. Mas Baquita realmente encontrava as palavras. Confiava que as palavras fossem as que o Senhor queria que ela dissesse e que as pessoas precisavam ouvir. As duas dedicadas missionárias viajaram pela Itália afora, de convento em convento. Sempre havia um público interessado aguardando. Alguns grupos pediam à irmã Baquita para subir ao palco, a fim de ser mais bem vista e ouvida. Com muita simplicidade, ela subia os degraus e enfrentava o público. O que esperavam era um longo sermão, tais como aqueles da missa de domingo. Em vez disso, escutava palavras simples, que resumiam o sentimento de seu próprio coração. Sejam bons, amem o Senhor, reze pelas almas infelizes que ainda não o conhecem. Que graça é conhecer a Deus. Cada palavra tinha um significado precioso para Baquita. Havia sentido o peso delas em sua própria vida. Ela as via em sua alma. Imaginem o que passava por sua mente quando dizia: que graça é conhecer a Deus. Todos os momentos que vivera na escravidão não amada e agredida atravessavam dolorosamente suas lembranças. Nesses tempos obscuros, ela nem sequer conhecia a Deus diretamente. Então, pela misericórdia do Senhor, foi tocada por seu infinito amor. Quando dizia que graça é conhecer a Deus, queria expressar exatamente isso. Em uma reunião, alguém perguntou à irmã Baquita: o que você faria se encontrasse seus captadores agora? Sem hesitação respondeu: se encontrasse esses mercadores de escravos que me raptaram e mesmo os que me torturavam, eu me ajoelharia e beijaria suas mãos. Porque se tudo aquilo não tivesse acontecido, hoje eu não seria cristã nem religiosa. Baquita era um testemunho vivo do poder do perdão. E aí, pessoal, tenho certeza que gostaram desse lindo capítulo. Já perceberam, gente, a humildade, a simplicidade de Santa Josefina Baquita, né? Ela foi para a entrevista pensando, o que vão se interessar dentro da minha história, da minha vida?
né? A humildade com a qual ela perdoava, a simplicidade com que ela se colocava diante das pessoas, de forma que a dificuldade que ela tinha de falar o idioma, isso não era um empecilho, né? A obediência se sobressaía cada vez que ela recebia uma nova missão, uma nova tarefa para fazer. Então, gente, realmente é uma história belíssima. Eu te convido a deixar teu like, a deixar teu comentário, se inscrever no canal. Muito obrigada a você que participou de todos os capítulos, a você que só assistiu 1, 2. Gente, obrigada. Hoje você tem ciência que existe a Santa Josefina Bakhita, né? Então eu agradeço muito por você estar durante todo esse tempo, por ter visto uma vez, tá entendendo? Então eu agradeço de coração mesmo por sua presença. E obrigado aos novos inscritos no canal. Muito obrigada mesmo, tá certo? É simples, mas é de coração. E quero convidar você para amanhã assistir a entrevista, né? A entrevista. O que as pessoas admiravam na uma qualidade da Santa Josefina Bakhita, né? Tem deles que mandam, Carmen, eu sou tímida, mas tá aí. Tem outros que por timidez não participaram, mas, gente, cada um tem o seu jeito. Para mim importa você hoje saber que existe uma santa chamada Santa Josefina Bakhita, tá certo? O importante é você levar a Santa Josefina Bakhita para a sua vida, para a sua casa, tá certo? Muito obrigada. Eu te convido a amanhã prestar atenção, né? Conhecer essas carinhas que vão aparecer, elas falando sobre a Santa Josefina Bakhita. Então, cada uma do seu jeitinho, gente. Tá lindinho, tá certo? Valeu, pessoal. Até amanhã com essa partilha de algumas pessoas, de poucas pessoas que gravaram para esse canal, mas que para mim foi muito. Gente, valeu. Valeu de coração. Tchau.